Vamos começar por um dos notebooks gamer mais vendidos esse ano, o Acer Nitro com a GTX 1650, que também tem processadores tanto da Intel como também AMD Ryzen. Esse é um dos campeões de custo-benefício, só que ele também é um dos mais chatos de escolher, porque existem muitas configurações. E a primeira dica é sobre qual Acer Nitro vocês não devem comprar. Sim, tem um Nitro que eu não recomendo a compra, que é o Nitro Ryzen com a geração 3000, modelo AN515-43. Não confundam com o Acer Nitro Ryzen geração 4000 AN515-44. Esse sim é o Nitro bom. Os Acer Nitro Ryzen geração 3000 são muito barulhentos, pessoal, e além disso, eles têm a arquitetura antiga da AMD, que é péssima para jogos. Então só comprem esse Nitro mais antiguinho da AMD se o preço for muito absurdo de competitivo. Então minha recomendação vai para os Acer Nitro Ryzen geração 4000, com o processador Ryzen 5 4600H e o Ryzen 7 4800H. Esses são os Nitro mais equilibrados, em termos de refrigeração e com desempenho muito bom no uso profissional por causa da eficiência dos seus processadores Ryzen. E os Acer Nitro Intel, Dan, eles são piores que os Ryzen? Aí depende, pessoal. Os Nitro Intel terão um desempenho um pouco melhor nos jogos, porém eles tendem a ter uma temperatura mais alta, além de um desempenho inferior em aplicações profissionais. Então vai de suas prioridades. Mas no meu ver, o Nitro Ryzen entrega uma experiência melhor e o pacote mais equilibrado entre as máquinas que eu testei com a GTX 1650 ou a 1650 Ti. E falando nisso, uma dúvida que aparece muito por aí é entre escolher a GTX 1650 ou a 1650 Ti, Afinal, existem versões do Acer Nitro com os dois chips gráficos e muita gente bate a cabeça com isso. É como eu falei em outros vídeos, a diferença de desempenho entre elas é muito pequena. Se você puder economizar na GTX 1650 e usar a diferença de preço para comprar mais um pente de RAM, para que você tenha o Dual Channel, eu acho que será uma escolha melhor. E a salada de frutas ainda não acabou, Além dos diferentes chips gráficos, diferentes processadores, o Nitro também tem diferentes tamanhos de tela, de 15 e 17 polegadas. Baseado no último Nitro de 17 polegadas que eu testei, basicamente a única diferença para os Nitro de 15 polegadas costuma ser a tela, que além de maior, apresenta uma qualidade melhor. Mas no restante dos pontos, não costuma mudar. Inclusive, a refrigeração costuma ser equivalente à versão de 15 polegadas. Então, vai de sua preferência na portabilidade, se você prefere um notebook mais compacto ou um notebook maiorzinho com uma tela maior. Por fim, temos o Nitro mais caro de todos, o Nitro i7 com a GTX 1660 Ti. Essa versão do Nitro não tem nada muito especial, pessoal. Ele costuma ser o notebook mais barato com a GTX 1660 Ti. E é isso, também não tem uma refrigeração das melhores, infelizmente não vem com memórias em Dual Channel, mas tem teclado RGB, ao contrário dos outros Nitro. Depois do Nitro temos o seu principal concorrente e a máquina mais comprada por vocês esse ano, o Lenovo IdeaPad Gaming 3i, que tem sido o notebook mais barato com a GTX 1650, chegando a ficar abaixo dos R$ 4.000 no Boletando. Muita gente tem inclusive essa dúvida. Qual é o melhor, afinal de contas, o IdeaPad Gaming 3i ou o Acer Nitro? O Acer Nitro tem uma refrigeração melhor que a do 3i, principalmente na versão Ryzen do Nitro, onde o consumo de energia é mais baixo. Mas o IdeaPad 3i conta com um design bem menos chamativo, teclado mais confortável e alto-falantes um pouco melhores. Mas o 3i deixa a desejar na refrigeração e ainda tem um probleminha que tem ficado bem popular, o Coil Whine, que para quem não conhece é um ruído bem chato que alguns notebooks apresentam. Infelizmente a Lenovo diz que isso é uma característica do produto e não um problema, então coloque também isso na sua conta, pois pode ser que o seu venha com essa característica. Esse mês, a Lenovo também apresentou a versão mais nova do IdeaPad Gaming 3i aqui no Brasil,
né? Essa versão já vem com a 11ª geração da Intel e um novo sistema de rastreamento, mas continua com a GTX 1650. Mas eu não vou deixar vocês com expectativas altas, porque os reviews que já saíram dessa nova versão não foram tão positivos, né? E além disso, como eu já falei, a versão brasileira tem a GTX 1650, a versão gringa tem a RTX 3050. Então, só testando para saber o resultado dessa história. E infelizmente, eu ainda não testei. Outra opção de notebook gamer não muito falada é o Asus X571 GT, mas eu sigo com a mesma opinião da minha análise. Apesar de ser anunciado como gamer, ele é mais interessante para o uso profissional, pela sua refrigeração mais limitada e falta de 2 slots de RAM, né? E além disso tudo, ele ainda está na 9ª geração da Intel. Esse notebook eu também deixaria para escolher se o preço for muito agressivo, principalmente se seu objetivo for jogos. Voltando aos mais vendidos, temos o novo favorito dessa Black Friday, o Dell G15, que tem destruído a concorrência no preço em praticamente todas as categorias. Só é uma pena que eu não terei como entregar a análise completa para vocês antes da Black Friday. Ainda faltam algumas configurações para chegar, né? E eu ainda tenho vídeos para fazer antes da Black Friday, então não vai dar tempo. Então o que eu posso passar para vocês são minhas impressões iniciais dos modelos que eu já dei uma testadinha, né? Mas claro, não deu para testar tudo ainda, né? Que foram os modelos RTX 3050, Ryzen 5 5600H e modelo RTX 3060 com o Ryzen 7 5800H. Nos meus testes iniciais, a Dell mostrou que ainda tem que melhorar. Os softwares que acompanham a máquina ainda apresentam bugs, assim como o G5 e o G3, tá? E a refrigeração ainda não é um exemplo, apesar de ter melhorado em relação ao G3 e o G5. Mas o grande ponto forte do G15 mesmo, pessoal, é o preço. Em promoções lá no Boletando, ele tem ficado muito competitivo e bem mais barato em relação aos concorrentes. Só a versão GTX 1650 do G15 que não tem ficado tão competitivo assim, né? O preço tem ficado próximo dos outros concorrentes com a GTX 1650. Mas as versões RTX 3050 e 3060 do G15 têm derrubado os concorrentes em questão de preço. Bora começar falando das versões RTX 3050 do G15. Né? Essas versões têm ficado mais baratas que os notebooks com a RTX 3050 da Avel, né? Como o A70. E também tem ficado com o preço próximo até de notebooks com a GTX 1650, né? Os mais carinhos, que ficam na casa dos R$5.000. Inclusive, isso tem gerado uma dúvida até engraçada, né? Eu tô vendo algumas pessoas com dúvidas se pegam o G15 com a RTX 3050 ou o Acer Nitro Ryzen com a GTX 1650 Ti, por exemplo. Pessoal, isso nem deveria ser debatido na minha opinião. A RTX 3050 é muito superior à GTX 1650 e a 1650 Ti. Né? Por mais que o G15 não seja perfeito em termos de refrigeração, você não compra um notebook com a GTX 1650 enquanto você tem outro com a RTX 3050 com praticamente o mesmo preço e os dois pertencendo à mesma categoria de custo-benefício. O mesmo vale para o G15 com a RTX 3060. Ele está matando os concorrentes com a RTX 3060 no preço. E ainda está com valor próximo de máquinas com a RTX 2060. Até existem opções melhores em relação ao G15, como o Avel A65 e o A70, né, onde você tem tela, construção e refrigeração um pouco melhores. Mas quando você tem uma diferença de R$2.000, R$3.000 de preço, fica difícil justificar a compra. Mas lembrem, o G15 não vai oferecer uma experiência perfeita. Muita gente vai ter que correr atrás de tutoriais para diminuir as temperaturas, né? E também os softwares da Dell ainda precisam de atualizações, mas o preço competitivo acaba deixando esses problemas bem pequenos. Seguindo a essência do G15, temos o Alienware M15R6, que é uma versão gourmet do G15, onde você vai ganhar uma construção bem melhor em metal, design diferenciado, teclado mais confortável e a opção de comprar até com a RTX 3070. E aí, vale a pena pagar mais caro pelo Alienware M15 ao invés do G15? Aí vai do seu bolso. Eu não acho que justifica a diferença de preço, mas se você tem a grana, é um daqueles notebooks que pelo menos em questão de aparência vai te deixar com orgulho aí na sua mesa, né?
principalmente se você gosta de status. E não podemos deixar de falar dos notebooks que já estão no mercado há mais tempo e precisam baixar o preço por causa do G15. O Acer Predator Helios foi o que mais se complicou, né? Por mais que sua RTX 2070 Max-Q seja um chip gráfico bem forte, com bastante VRAM, ele é inferior, né, em questão de desempenho em relação à RTX 3060. Né? E agora toma porrada de todos os lados. Lembrem que o Predator já não era tão competitivo por causa do Lenovo Legion 5i, que mesmo com a RTX 2060 dava bastante trabalho para ele, por causa de seu pacote superior no geral, né? Ele tem a opção de Dual Channel e refrigeração bem mais eficiente em relação ao Helios. Então, além de tomar porrada do Legion, ele agora está tomando porrada do G15, tanto no preço como no pacote. Ou seja, o Helios precisa estar bem mais barato que o G15 para valer a pena. E o mesmo vale para o Lenovo Legion 5i. O preço tem que cair. Por mais que sua refrigeração seja espetacular, você vai ter no G15 uma RTX 3060, tela melhor e processador mais potente. Então, na minha opinião, não dá para escolher o 5i ao invés do G15 enquanto o preço não cair. Seguindo essa linha dos preços caírem, também temos as máquinas da Avel, como o A70 e o A65 que foram testados aqui no canal. Né? Essas máquinas têm pontos superiores em relação ao G15, como a tela, que tem resolução QHD, a construção, que é em metal, a customização da configuração e a refrigeração, que é mais eficiente. Mas aí você tem que colocar na balança a diferença de preço, que são 2, 3 mil reais. Né? Eu acho que não justifica, mas se você tem a grana, será uma opção melhor em relação ao G15. Né? Porém, lembre que se você elevar seu orçamento para casa dos 10 mil reais, você já entra no território do Alienware M15. E continuando essa linha, temos o Gigabyte G5. Esse também tem que cair o preço para valer a pena. O G15 ganha dele em praticamente tudo, né? Vai perder na tela, onde o G5 tem 240 Hz, enquanto o G15 tem 165 Hz. Mas de novo, pessoal, eu não acho que justifica a diferença de preço. O preço do G5 tem que cair, principalmente porque o G5 tem uma construção de notebook de 3 mil reais. Ele era para ser o notebook custo-benefício, o notebook mais barato com a RTX 3060, mas não é o caso. Por fim, temos alguns notebooks que eu acho praticamente impossível que a gente vá ter alguma promoção nessa Black Friday, mas eu sei que se eu não falar sobre eles, vocês vão reclamar. A Acer está com alguns modelos Predator Triton novos com a RTX 3060, o Triton de 14 polegadas e o Triton de 15 polegadas. Só que eu não acho que eles foram trazidos em grande quantidade para o Brasil, pessoal. Então não esperem por um preço competitivo. Como eles estão custando o dobro do G15 praticamente, por mais que sejam uma categoria superior, eu não vejo sentido na compra, tá? E eu não vejo acontecer uma boa promoção. Outro que deu uma sumida foi o Lenovo Legion Slim 7 com o Ryzen 7 5800H e a RTX 3060, que inclusive está com uma versão nova agora, né, com o Ryzen 5 e a RTX 3050 Ti. Só que o preço dele subiu muito depois que saiu o meu vídeo, pessoal. Então esse também eu não acho que vai ter nenhum tipo de promoção nessa Black Friday. E é como eu falei na análise, por mais que ele seja um notebook fantástico, ele está mais próximo de uma máquina profissional do que uma gamer por sua portabilidade, limitar sua refrigeração e seu desempenho. Ou seja, é um notebook de nicho, então você paga mais caro pelo seu diferencial na portabilidade. E é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado nas escolhas. Boa sorte nessa Black Friday e não esqueçam de acessar o boletando.com para garantir a melhor promoção. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.